Olá, meus amigos, Alcides Moreira falando. Dando continuidade à nossa série de vídeos, nós vamos tratar hoje de conceitos básicos da informática. Vamos lá, vamos começar? Vamos falar de hardware. O hardware é a parte física que compõe o computador, né? São as peças, né? Placas, monitor, teclado, placa-mãe, disco rígido. E podemos dividir esse hardware em 4 elementos. Dispositivos de entrada, são os componentes que o usuário conecta como teclado e mouse. Dispositivo de saída, né, que traduz os dados recebidos em uma linguagem acessível ao usuário, como o monitor, as caixas de som, né? Podemos enquadrar a impressora aí também, né, como dispositivo de saída. Os componentes internos são as peças que se conectam entre si para que o computador funcione, né? Placa-mãe, processador, né? Placa de rede, dispositivos de armazenamento secundário são os componentes responsáveis por armazenar dados de forma permanente, o HD, no caso aqui o HD, né? Aqui as figuras de hardware, né? Podemos aqui ver o cooler, que serve como resfriador do processador, né? Uma placa de vídeo, uma memória RAM, um drive de DVD, a placa-mãe, o gabinete, a fonte e o HD, né? São alguns componentes de um computador, alguns componentes de hardware do computador, ok? Vamos lá. O gabinete do computador é a caixa, né, onde ficam os seus elementos de hardware. A placa-mãe, a fonte, a unidade de disco, né, a CPU, que é o processador, né, CPU, vamos lembrar que é o processador. Muitas vezes as pessoas chamam esse gabinete ou esse de CPU, né, e a CPU na verdade é o processador. Memórias HD, etc. Ele pode ser horizontal e pode ser vertical, né? Ou pode não ser nenhuma coisa nem outra. Eu, por exemplo, já montei computador em cima de madeira, em cima de uma tábua, né? Então, isso obviamente que vai funcionar muito melhor e vai ser muito mais apresentável, né, um computador num gabinete. A placa-mãe. A placa-mãe é a placa principal do sistema, né, de um computador. Então, ela é feita por um conjunto de circuitos integrados, chamados de chipset, e que reconhece e gerencia o funcionamento dos demais componentes do processador, né? Aqui a gente pode ver que na placa-mãe nós temos os componentes onde vai a memória, né? Nós temos aqui as portas de saída e de entrada, né? E temos o soquete para o processador, né? Então a placa-mãe é que vai fazer toda a interligação dos componentes do computador para que ele possa funcionar, né? E aí tem uma consideração aqui que se o processador pode ser considerado o cérebro, a placa-mãe seria a espinha dorsal, né? Ela que interliga todos os componentes, ok? Memória ROM. Memória ROM que é Read Only Memory. E é uma memória somente leitura. Então ela não pode ser acessada, ela é só para ser lida. Está localizada num chip que é responsável pela iniciação do sistema, né? É lá que as informações básicas ficam armazenadas, né? Os componentes do computador e tal. E isso não se perde quando o computador é desligado, diferentemente da memória RAM, que quando você desliga o computador ela esvazia. A memória ROM não, a memória ROM ainda guarda todas as informações que ela tem enquanto o computador tiver vida, né? Ou enquanto ela tiver vida. O BIOS. O BIOS é um firmware, né, que é um programa, uma programação não volátil, né, que não se perde também.
e é usado para realizar a inicialização do computador. Né? Aquela famosa tela preta do início, quando você aperta o botão, quando você liga a máquina, é o primeiro programa a ser executado, né? Que é o BIOS. Ele que vai fazer a configuração dos componentes do computador para entregar para o sistema operacional, para que ele possa, a partir daí, assumir o gerenciamento do computador. A memória RAM, que em inglês é Random Access Memory, é a memória principal do computador, é responsável pelas informações que estão sendo processadas naquele momento, né? E é uma memória de acesso aleatório, né? Com conteúdo volátil. Então, quando o computador desliga, tudo que estava nessa memória, ele é perdido, né? Ela serve para o processador usar o armazenamento que tem nela para fazer o processamento das informações. A CPU, que muita gente confunde com o gabinete, mas a CPU é o processador, é responsável pelo processamento das informações, eu já falei, sendo muitas vezes confundido com o gabinete, né? E é responsável pelo processamento dos dados, né? E tem três funções básicas, né? Realiza cálculos e operações matemáticas e aritméticas e comparações lógicas, né? Mantém o funcionamento de todos os outros equipamentos e programas, né? Através de drivers que são interpretados por ele, e gerencia a execução de cada instrução dos programas. Administra a memória central, né? Que faz aquele jogo de dados armazenados na memória, o processador faz o processamento, devolve para a memória e faz esse jogo, né? Processador e memória estão sempre funcionando em conjunto, né? E aí as marcas mais comuns. Eu trouxe as marcas mais comuns de processadores, que é a Intel, né? No caso aqui eu pego um Core i9 e no caso aqui um AMD, que é um AMD Ryzen, né? Dos dois, última geração de processadores de cada uma das marcas existentes. Tem mais, mas né, essas duas que são grandemente utilizadas aí por quase todo mundo. O HD, o disco rígido, que as pessoas confundem como memória, né? Ele é responsável pelo armazenamento de dados, né? São discos magnéticos, né? E também conhecido como HD. Serve como unidade de armazenamento permanente de programas e arquivos, né? A gente sabe que é lá onde aqui, no caso, é onde a gente guarda todos os documentos, fotos, filmes, tudo que a gente tem no computador em matéria de dados é armazenado no HD, ok? USB. USB é uma porta de entrada e saída, né? E a abreviação de Universal Serial Bus é a porta mais usada atualmente, né? Além de ser usada como conexão de todo tipo de dispositivo, e ele fornece uma quantidade de energia, 5 volts para ser mais exato, e por isso permite, né, que sejam usados outras coisas. Aqui está colocado como porta de entrada, mas na verdade é porta de entrada e saída, né? Porque você conecta, por exemplo, um pendrive, ele tanto você traz dados para o computador ou para os outros componentes, como você também utiliza para transportar dados por pendrive. E o Bluetooth também é a mesma coisa, você usa para conectar, por exemplo, um teclado, um mouse, né? Então pode ser usado como entrada, como saída. O pendrive, né? Pendrive largamente conhecido, né? Uma mídia muito utilizada hoje em dia, né? E ela não precisa carregar energia, até porque é conectado à porta USB, que já dispõe de energia, como eu falei, 5 volts, né? E hoje você tem pendrive com capacidade bem elevada, né? 32, 64 GB de capacidade, né? E veio substituir os disquetes, né?
que era usado antigamente, que eram os disquetes. E temos aqui os cartões de memória, né, que tem uma função muito parecida com o pendrive, pode até ser confundido com o pendrive, mas eles são mais utilizados em câmeras e celulares, né? Não é muito utilizado para armazenamento e troca de dados com o computador, né? Programas de computador podem ser divididos em duas classes, né? Duas classes gerais: o software de sistema e software de aplicativo. Software de sistema são programas de baixo nível, né? Em linguagem de baixo nível, né? Que interagem com o computador no nível muito básico, né? Aquele quase o 0 e 1, né? E programas desse nível a gente pode citar como exemplo o sistema operacional, né? Ou firmware de uma placa, controladores de dispositivos, né? Firmware de interface gráfica, né? E esses são softwares de baixo nível, de baixíssimo nível, são os sistemas operacionais e esses outros que eu citei. E o software de aplicativos, que é um software que a gente está normalmente acostumado a ver inseridos no sistema operacional, né? Que é um antivírus, um navegador, né? Um software de visualização de documentos, um software de mídia, software de comunicação, né? de videoconferência. Esses são softwares de aplicativo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Se quiserem mais alguma coisa sobre conceitos básicos de informática, deixe nos comentários, que aí eu poderei estar elaborando um outro vídeo sobre esse tema, né? Espero que vocês continuem assistindo o canal, vem mais vídeos de outros temas pela frente, né? Espero que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.